Oi, eu sou a Mari, do canal Papo Mamãe Prof. Sou mãe de um casal, monitora de educação infantil, professora e vim compartilhar aqui com vocês hoje um assunto miserável. Gente, ser mãe, professor também, mas ser mãe é viver em busca de respostas. É pesquisa, pensa, dá uns esbregue nesse meio tempo, mas é viver em função de responder novas etapas. O João Pedro tinha mais ou menos uns 3 anos de idade quando começou a falar sobre o quê? Deixa aí nos comentários. Sobre o que ele pode ter começado a falar. E aí eu pensei, Senhor, será que já tá na idade? Será que isso não é muito cedo? Fui pesquisar. E as soluções que me vinham para explicar, para orientar, para trabalhar sobre os assuntos, era tudo muito complexos, muito densos, na minha opinião, para a idade dele. Mas, né, a pessoa estava interessada em saber sobre dinheiro. E aí ele estava pegando etiquetinhas, cartões que vêm nas roupas, papeizinhos, os cartões de banco de saúde que nós temos velhos e coisas de seguro nesse sentido. Tudo que se semelhasse com cartões ele pegava e brincava que era o dinheirinho, vinha trocar com a gente, vinha brincar de vendinha, de mercadinho e queria negócio a todo custo. E eu pensei, se ele sempre foi o meu raciocínio, a criança está demonstrando interesse por um determinado assunto, vou em busca e vou explicar, vou orientar, vou incentivar esse interesse. Só que aí eu fiquei me debatendo. Como eu vou falar com ele? Ele mal conhece os números, a recém está aprendendo, porque foi logo que ele fez 3 anos. Como é que eu vou explicar para ele como funciona? Então, inicialmente, conversamos, explicamos qual era a origem do dinheiro, né? Que é fruto de um trabalho, de uma atividade remunerada, que a gente não recebe o tempo inteiro, que desse dinheiro existe alguns compromissos que a gente precisa honrar, né? Contas a pagar da casa, com coisas que a gente precisa adquirir, como alimento, roupas, enfim. Fomos nesse sentido, conversamos sobre quais eram as nossas atividades profissionais, né? A minha, do pai. Para ele, para mim, ficou muito mais fácil para ele compreender a minha área profissional, porque eu trabalho na escola, a escola que ele frequenta, ele me vê lá em atividade. Para o pai teve que trazer alguns exemplos de coisas com as quais ele trabalha, e ele sempre adorou muito ferramenta, então, ok, feito. Aí veio a curiosidade dos avós e assim por diante. Fomos trabalhando nessa linha de raciocínio, até para ganhar tempo e ver como a gente ia trabalhar. Vi muita coisa na internet, mas para crianças mais velhas, maiores, que já têm uma compreensão sobre os números, que já são capazes de ter um entendimento sobre a quantidade, não que o João Pedro não saiba o que significa 2, ele sabe, né? São dois objetos, mas é limitado ainda, né? É uma criança que está aprendendo. Então fica complicado de administrar valores monetários. Mas vamos pesquisando, vamos procurando até a gente chegar. E essa busca continuou. Claro que da parte dele não foi algo assim, eu quero saber porque tem que ser hoje, porque como é que é aquilo, aquela busca incessante. Mas a gente sabe que tem um interesse ali, que ele quer saber, que ele quer manipular dinheiro e a gente precisava resolver. Inicialmente, ele pediu os cofrinhos que eu tinha à disposição para ver, para entender como é que eram as moedas, ver as nossas notas. Começou a cuidar mais
quando a gente ia fazer uma compra, a gente pagar, ele começou a se interessar, a querer ele alcançar o dinheiro, ele a querer mexer na maquininha do cartão de crédito. E a gente continuou a pesquisa na internet. E aí a gente foi meio que intuitivo trabalhando, e é isso que eu quero trazer para vocês, tá? Como é que a gente vem trabalhando esse assunto, que é um assunto extremamente importante, porque se trata da educação financeira, e aliado à educação financeira, nós também temos a educação emocional. E um anda ao lado do outro, mesmo que pareça que não tem nada a ver, tem, porque tem a ver com a questão das frustrações, tem a ver com a questão das alegrias, dos desejos, enfim. Então, vamos trabalhar as duas partes. Outra questão que a gente passou a cuidar e trazer para ele foi uma lista de compras no supermercado. Esta lista de compra também nos auxiliou no sentido dele participar da compra e focar no que era necessário, não ficar disperso, só ir, só por acompanhar. Não, estar indo consciente do que vai ser feito. E eu acredito na importância disto, porque é a primeira parte, creio eu, a primeira parte da educação financeira. A criança compreender o que está sendo feito naquele ambiente. Não ficar alheia, né? Então, a gente levou em uma prancheta uma lista como esta, né, com a criança que não sabe ler, então teria que ser gravuras. Vejam que está circulado. Então, o que a gente fazia? Marcava para ele quais eram os itens que naquele dia a gente precisava comprar. Ele vinha com uma canetinha, aqui em algum lugar. Eu tinha uma canetinha que eu dava para ele aqui. Que eu dava para ele, ó, ela até tem uma borrachinha na ponta. Essa aqui eu acho que é a ideal, tá? Mas na falta dela, dá para improvisar com outros recursos. Ele vinha e vinha marcando. Ó, nem tinta mais tem, tanto foi usada, coitado. Vinha marcando o que havia sido comprado. E ajudava a fazer o controle das nossas compras. Então, essa foi uma das primeiras etapas do nosso processo de educação financeira com o João Pedro. E nos próximos vídeos eu vou explicando para vocês o que nós intuitivamente fomos fazendo até chegar em vídeos que chegassem mais próximo da idade dele, hoje de 5 anos, né? Para poder orientar ele também sobre isso. Mas antes, a gente teve que olhar para dentro da gente e saber qual foi a educação financeira que a gente teve. Quais são as concepções, quais são as orientações, qual é a visão que a gente tem em relação a isso, a esse assunto. Bom, por hora é isso. Eu espero vocês nos próximos vídeos. Agradeço a companhia e já peço para você compartilhar aí com outros pais, profissionais da educação que estejam precisando de alguma dica. Peço também que deixe aqui nos comentários aí como vocês trabalharam com as crianças de vocês, ou daqui a pouco algumas referências que a gente pode utilizar nesse processo que é contínuo, né? Não inicia hoje e termina amanhã. Isso vai ao longo da vida e à medida que a criança vai ficando mais velha, outros desafios vão surgindo em relação a este assunto. Certinho, gente? Deixa seu joinha e bom fim de semana. Até!